Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. O episódio de hoje vai para o André Luiz Guimarães e trata do Voltaire. Voltaire, que se chamava François-Marie Arouet e que usava esse pseudônimo para assinar seus ensaios, seus escritos de crítica política e religiosa. Voltaire viveu no século XVIII, ele nasceu bem no finzinho do século XVII, em 1694, e faleceu em 1778, praticamente uma década antes da Revolução Francesa, e é considerado uma das maiores influências no pensamento iluminista. Interessante que, embora um filósofo iluminista e sempre reivindicado por todas as tradições revolucionárias, Voltaire em si era bastante reformista. De revolucionário, como nós entendemos hoje, ele não tinha nada. Se a gente pensar que é dele a ideia do déspota esclarecido, daquele monarca que teria estudado e sido instruído pelos filósofos e assim poderia desempenhar melhor as suas funções na administração do reino e na regência das pessoas, dá para ver que Voltaire, embora extremamente crítico da sua sociedade, não era bem um revolucionário mesmo. E aí cabe a gente pensar um pouco como era essa época, como foi o século XVIII na França de Voltaire, que embora ao longo da vida ele tenha sido preso várias vezes e tenha períodos de exílio fora da França, ele viveu no Reino Unido, viveu na Prússia. Voltaire era bastante viajado, mas o seu lugar, a sociedade que ele mais conhecia, aquela com quem ele mantinha uma ligação indissolúvel, era a sociedade francesa. E aí nós temos muito o que conversar, porque sempre que estudamos as causas da Revolução Francesa ou o período que antecedeu ao processo revolucionário, nos deparamos com as críticas principais, não apenas de Voltaire, mas de Diderot, de Montesquieu, de D'Alembert, à sociedade francesa, à monarquia francesa, ao clero, ao sistema de administração monárquico. Por quê? Porque se trata de monarquias absolutistas, se trata de monarquias que, como bem definiu Luís XIV, consideravam o Estado como uma extensão de sua pessoa sagrada. Luís XIV dizia: o Estado sou eu. E de certa forma ele tinha razão, porque ele não apenas exercia a função de ser o Estado, mas ele também encarnava de uma maneira simbólica e mítica o próprio Estado perante o seu povo. E isso porque um rei absolutista era um rei de direito divino, era um rei ungido diretamente por Deus. Ele era portador de uma herança de sangue sagrada que permitia a sua condição de monarca. E para os iluministas, Voltaire incluído entre eles, tudo isso não passava de superstição, não passava de manipulação ideológica exercida tanto pela monarquia quanto pelo clero. Voltaire defendia uma sociedade em que o monarca fosse esclarecido e em que a religião não obedecesse a esse tipo de organização como a Igreja Católica de Roma. Voltaire era um deísta, em momento algum pode-se acreditar que ele fosse ateu, pelo contrário, mas ele não acreditava em religiões organizadas, ele não acreditava
no modo como os sistemas desse período histórico se organizavam para oprimir o ser humano. Voltaire acreditava na razão, embora fosse deísta. E ele acreditava que a razão era o melhor conselheiro, inclusive na religião, no que diz respeito aos assuntos religiosos. E defendia isso calorosamente em suas obras. Foi um autor extremamente prolífico, até para os padrões de hoje, quanto mais daquela época. Constam até 70 títulos conhecidos de Voltaire. Nem todos acessíveis a nós por questões de tradução e por questões de disponibilidade, mas ainda assim há bastante material por aí. Há material online, em PDF, há coleções nos sebos de obras clássicas e há uma série de reedições que hoje contemplam todos os bolsos, há desde livros mínimos até edições de luxo. Eu vou sugerir para quem jamais teve contato com Voltaire essa edição da Martin Claret, do Dicionário Filosófico. Aqui estão os verbetes idealizados por Voltaire. Verbetes extremamente importantes até para o próprio conceito do dicionário. E aqui se encontra o famoso verbete da tolerância, que é um dos mais comentados, é um dos mais resenhados da obra do Voltaire. Mas aqui ele passeia por religião, filosofia, política e literatura de uma maneira muito interessante. O próprio conceito de enciclopédia, que hoje se encontra de certa forma meio que disperso e pulverizado pela internet. Eu não sei quantos de vocês têm mais de 40 anos, mas se vocês têm, certamente vocês se lembram na nossa infância e adolescência como eram comuns as enciclopédias. As pessoas até vendiam de porta em porta. Havia aquelas top de linha, como a Barça ou a Britânica, que a gente jamais sonharia em ter, e havia aquelas mais ou menos que os nossos pais podiam pagar. E, de certa forma, as bibliotecas também possuíam montes e montes de enciclopédias, e essa ideia do conhecimento separado em verbetes é uma criação dos enciclopedistas franceses. Antes do século XVIII não existia esse tipo de conhecimento para consumo geral. O conhecimento existia apenas para quem havia estudado. Mesmo as obras de Voltaire, que eram muito lidas em sua época, Voltaire foi amplamente festejado em vida, o que era uma raridade. Mas mesmo um escritor como ele tinha um alcance determinado, porque uma boa parte da população do planeta era totalmente analfabeta. Então, quando esse tipo de obra chegava ao conhecimento popular, chegava de segunda mão, chegava através da leitura de outras pessoas e ia se transformando no entendimento popular. Talvez seja por isso que no imaginário da Revolução Francesa, Voltaire é praticamente um incendiário, quando na verdade a sua obra é em todo momento uma crítica ácida da sociedade, mas uma defesa incondicional da tolerância e da reforma das instituições para que elas se tornem mais esclarecidas, para que elas acompanhem o desenvolvimento da razão, para que elas tenham um princípio filosófico adequado. Outra obra que eu recomendo do Voltaire para a leitura é o Cândido. Cândido é um conto interessantíssimo, Cândido ou o Otimista. Voltaire era um crítico apaixonado
não apenas da sociedade em si, mas do pensamento ocidental e daquelas teorias e, eu não diria utopias, mas daquelas das criações, por exemplo, do Rousseau. Rousseau e Voltaire eram praticamente inimigos, porque Voltaire odiou as ideias russonianas de educação. E, em parte, como crítica não apenas ao Rousseau, mas a uma série de outros que propunham sociedades com sistemas de educação naturais, que acreditavam no bom selvagem ou na beleza da natureza humana, Voltaire escreveu Cândido, o Otimista, que é uma... Cândido é satírico na medida certa. Esse daqui, não se assustem com o tamanho, porque essa aqui é uma coletânea de obras de Voltaire, que tem vários capítulos de obras, mas o Cândido está completo aqui. Isso aqui é uma coleção de clássicos Jackson, é uma coleção bem antiga de coletâneas literárias. Para quem tem umas referências um pouco mais de cultura popular, talvez vocês se lembrem do filme do Mazzaropi, que chama Candinho, e que é o Cândido de Voltaire, adaptado de maneira brilhante para a nossa estética caipira aqui do Centro-Sul, e que o Mazzaropi dá toda uma ingenuidade que está presente na obra original, embora aos olhos de Voltaire toda essa ingenuidade é passível de crítica. No filme do Mazzaropi chega até a ser lírico o papel desempenhado pelo Candinho. Então, se vocês encontrarem o Cândido para ler, eu recomendo. Recomendo a leitura dos verbetes do Voltaire, principalmente o da tolerância, que está extremamente atual. E, continuando, a sociedade francesa estava em um impasse à época do Voltaire. O absolutismo não dava conta, e nesse ponto isso acontecia pela Europa toda, mesmo os países que continuaram absolutistas após o período napoleônico, ainda encontravam terríveis dificuldades para manter suas contas em dia, para manter seus tesouros devidamente equilibrados. Por quê? Porque um governo absolutista depende basicamente da arrecadação de impostos ou de guerras bem-sucedidas. Mesmo os países que possuíam colônias na América e posteriormente, já no século XIX, os países que vão disputar a África e a Ásia, ainda assim, internamente, tem problemas de distribuição de renda. São países que ainda são agrários, são países que, mesmo quando houver a Revolução Industrial e começarem a se modernizar, uma boa parte da população que é expulsa do campo para as cidades é uma população analfabeta, é uma população mergulhada na pobreza, é uma população a qual não se pode extorquir impostos na medida em que o Estado necessita. E a grande briga que está na raiz dos motins do século XVIII, que vai gerar a Revolução Francesa, é a injustiça da arrecadação de impostos. É o modo como os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres cada vez ficam mais pobres. É o modo como os privilégios do Estado monárquico só são distribuídos àqueles que têm nascimento nobre, que o burguês, mesmo quando endinheirado, não tem direito a fazer parte da máquina do Estado. Existe na França um fenômeno muito estudado pelo Robert Darnton, o historiador, que é o fenômeno dos subliteratos, dos panfletários, daquele pessoal que queria mesmo uma revolução
e que vivia insuflando a população. Não é o caso do Voltaire. Voltaire queria uma reforma, mas é nesse meio, nessa tensão social que a obra de Voltaire vai ser lida de maneira revolucionária e vai povoar o imaginário da maioria dos protagonistas da Revolução Francesa, não apenas dos sans-culottes e do pessoal das tricoteses à beira da guilhotina ou do povo que invadiu a Bastilha, mas os políticos, os ideólogos, os jornalistas que estão na linha de frente da Revolução Francesa foram influenciados por Voltaire e foram influenciados pela crítica feita por Voltaire à sociedade francesa, à monarquia de direito divino, ao clero que acumulava privilégios na gestão do Estado e no recolhimento de prebendas e impostos, ao modo como era feita a distribuição dos recursos do Estado, ao modo como a administração era dividida entre as famílias nobres. São todas críticas pertinentes, são críticas que constituem o estofo da modernidade. Se o Estado não tivesse mudado e descartado esse modelo absolutista, provavelmente a modernidade como nós a conhecemos certamente não teria acontecido. E é uma luta árdua e longa. Voltaire vai falecer uma década antes da Revolução e mesmo após a Revolução, 100 anos após, ainda havia monarquias absolutas na Europa, como era o caso da Rússia. É um processo terrível, permeado por revoltas populares, por guerras, por golpes de Estado sangrentos, até que o Estado se organize no modelo burguês que nós conhecemos hoje. Por isso é importante estudar Voltaire, mas também é importante ler Montesquieu, O Espírito das Leis. E é muito importante se aproximar do iluminismo e dessa defesa da razão e da racionalidade, dessa leitura da sociedade que procura alcançar o máximo de cientificismo em uma época em que a ciência está surgindo, porque é a época do Isaac Newton, é a época posteriormente do Kant, é o momento em que os modelos que passam a reger o conceito de ciência também estão em formação. É uma época muitíssimo interessante, esses 50 anos que precedem o século XIX. O século XIX jamais teria chegado ao seu auge em termos científicos se não houvesse o iluminismo, se não houvesse essa linha de frente de filósofos combatendo o obscurantismo e as instituições religiosas que freavam o debate científico. Eu espero, André, que tenha ajudado um pouco. Não sou muito fã do Voltaire, meu favorito é o Diderot, mas se ficou qualquer dúvida, pode mandar que eu respondo.